Existe uma ilusão silenciosa que domina a mente da maioria das pessoas. A ideia de que talento, honestidade e trabalho duro são suficientes para abrir as portas do poder. Mas se isso fosse verdade, por que tantas pessoas brilhantes permanecem invisíveis? Por que indivíduos medíocres, mas estrategicamente posicionados, sobem com uma velocidade que desafia qualquer lógica? A resposta é desconfortável. O mundo do poder não funciona como um círculo de amizade. Ele funciona como um sistema de utilidade. Enquanto a maioria das pessoas busca admiração, aceitação ou reconhecimento, as pessoas verdadeiramente influentes procuram algo muito mais frio: vantagem. Elas não perguntam silenciosamente: essa pessoa é boa? Elas perguntam algo muito diferente: essa pessoa aumenta ou diminui meu poder? Essa é a diferença fundamental entre quem vive pedindo oportunidades e quem se torna indispensável. Séculos atrás, Maquiavel observou esse padrão com uma clareza quase brutal. Ele percebeu que governantes raramente premiavam a virtude pura. Eles premiavam a utilidade estratégica. O favor de um príncipe, dizia Maquiavel, não é conquistado pela bondade, é conquistado pela relevância. E é exatamente isso que vamos explorar aqui. Neste vídeo você vai entender as 13 leis silenciosas que regem a ascensão social. Leis que raramente são ensinadas, mas que moldam silenciosamente quem entra e quem é excluído dos círculos de poder. Se você aprender a aplicá-las, algo curioso acontece. Você para de correr atrás da influência e começa a se tornar alguém que o poder procura. O primeiro erro que destrói a ascensão da maioria das pessoas acontece antes mesmo da primeira conversa. Ele está na forma como elas se aproximam do poder. A maioria chega como um pedinte, não necessariamente pedindo dinheiro ou favores diretos, mas pedindo atenção, pedindo aprovação, pedindo uma chance. Elas falam sobre seus sonhos, suas necessidades, suas ambições, mas esquecem de uma pergunta fundamental: o que essa pessoa poderosa ganha comigo? Pessoas influentes vivem cercadas de tomadores, bajuladores, parasitas sociais. Elas desenvolveram um instinto extremamente refinado para identificar quem está ali para tirar algo e quem está ali para aumentar o sistema delas. É por isso que a primeira lei da ascensão social é brutalmente simples. Nunca se aproxime de alguém poderoso como um pedido. Aproxime-se como uma resposta. Quando você chega oferecendo uma solução, uma perspectiva estratégica ou uma pequena vantagem invisível, a dinâmica muda imediatamente. Você deixa de ser mais um na fila e se torna uma peça útil no tabuleiro. E no mundo do poder, peças úteis raramente são descartadas. Mas para se tornar útil, primeiro você precisa entender o jogo. E isso exige algo que quase ninguém tem paciência para fazer: observar. Essa é a segunda lei. Observe antes de agir. A maioria das pessoas fala cedo demais. Elas tentam impressionar rápido demais. Mostram suas cartas cedo demais. Mas o poder sempre revela suas verdadeiras intenções em detalhes pequenos. Quem a pessoa escuta com atenção? Quem ela ignora? O que a irrita? O que desperta entusiasmo real? Cada líder possui desejos ocultos que raramente são declarados. Alguns desejam controle, outros desejam reconhecimento, outros desejam simplesmente reduzir o caos ao redor. Se você observa o suficiente, começa a perceber padrões invisíveis. E quando você entende esses padrões, você sabe exatamente qual valor entregar. A terceira lei surge naturalmente depois disso. Espelhe o mundo deles. Pessoas poderosas confiam em quem parece compreender a lógica interna delas. Se você entra no mundo de um líder pragmático falando sobre emoção, você parece ingênuo. Se você entra no mundo de um estrategista falando apenas de esforço, você parece superficial. Os grandes escaladores sociais fazem algo muito mais sofisticado. Eles aprendem a falar a linguagem psicológica do ambiente.
não como imitação, mas como adaptação. Maquiavel descreveu isso com frieza absoluta. Ele dizia que, muitas vezes, o homem inteligente precisa ser um grande simulador, não para enganar, mas para sobreviver em sistemas complexos de poder. Depois de entender o ambiente, surge uma regra paradoxal. A quarta lei. Nunca revele totalmente o seu valor. O momento em que alguém entende exatamente tudo o que você oferece, você se torna substituível. Mistério cria valor. Ambiguidade cria curiosidade. Quando alguém poderoso sente que há mais profundidade em você do que aparenta, ele continua observando, e essa curiosidade mantém você presente na mente dele. No mundo da influência, ser intrigante vale mais do que ser completamente compreendido. A quinta lei exige um equilíbrio psicológico raro. Pareça tranquilo na ambição, mas feroz na execução. Ambição visível demais assusta o poder. Ela lembra líderes de competidores, mas eficiência silenciosa impressiona profundamente. Quando surge uma oportunidade, resolva o problema com precisão quase brutal, sem drama, sem necessidade de reconhecimento. Essa combinação de calma exterior e eficácia interior é um dos sinais mais fortes de competência real. A sexta lei explora um instinto humano profundo. Faça pessoas poderosas competirem pela sua lealdade. Se sua lealdade parece garantida, seu valor cai. Mas quando sua presença é disputada, seu valor sobe. Você não precisa anunciar isso. Basta que outros líderes, projetos ou círculos também valorizem sua presença. Subitamente você deixa de ser um seguidor e se torna um ativo. E ativos estratégicos são protegidos. A sétima lei transforma algo comum em uma ferramenta sofisticada. Bajulação estratégica. Elogios genéricos são ignorados, mas elogios específicos revelam inteligência. Quando você reconhece uma decisão estratégica, um timing perfeito ou uma habilidade rara, você reforça a identidade que aquela pessoa deseja manter. E pessoas sempre valorizam quem confirma sua autoimagem. A oitava lei protege você de um erro fatal. Nunca ofusque o ego do poder, mesmo que você seja mais inteligente, mesmo que veja soluções melhores. Se o líder sentir que você ameaça sua superioridade, ele irá afastá-lo, não por lógica, mas por instinto. Portanto, suas contribuições devem sempre parecer extensões da visão dele, nunca substituições. A nona lei revela onde o verdadeiro poder muitas vezes está. Construa alianças laterais, assistentes, assessores, conselheiros, guardas do portão. Essas pessoas moldam o acesso ao poder e muitas vezes decidem silenciosamente quem sobe ou desaparece. Ganhar o respeito delas cria uma rede invisível de proteção. A décima lei transforma a gratidão em estratégia. Nunca responda a favores como um servo. Responda como um parceiro. A melhor forma de agradecer poder é criando valor de retorno. Quando você retribui utilidade, você transforma dívida em parceria. A 11ª lei mantém sua credibilidade. Rebelião sutil. Submissão absoluta gera desprezo. Discordância inteligente gera respeito. Quando você ocasionalmente questiona, com lógica e elegância, você demonstra independência intelectual. E pessoas poderosas respeitam quem tem coluna vertebral. A 12ª lei é sobre percepção. Controle sua exposição. Presença constante gera banalidade. Ausência estratégica gera prestígio. Depois de um sucesso, retire-se. Deixe outros falarem sobre você. Quando você reaparece, seu impacto é maior. E finalmente chegamos à 13ª lei. A lei que amarra todas as outras. Mova-se como alguém que já pertence. O poder respeita a confiança silenciosa. Não arrogância, mas certeza interna. Quando você entra em uma sala sem buscar validação, as pessoas sentem isso. E muitas vezes começam a acreditar antes mesmo de entender o motivo. E então chegamos à pergunta final. Qual é o preço de dominar esse jogo?
Porque ao aprender a manipular percepções, usar mistério, controlar emoções, você corre um risco sutil, o risco de esquecer quem você realmente é. Maquiavel nunca prometeu pureza moral. Ele prometeu lucidez. O verdadeiro desafio não é apenas subir, é subir sem se perder. Porque o objetivo final não é apenas conquistar influência, é construir uma posição onde sua presença se torna inevitável. Onde você não precisa mais pedir espaço, porque o sistema já se reorganizou ao seu redor. E quando isso acontece, você percebe algo curioso. Você não está mais tentando entrar na hierarquia. Você se tornou parte dela. Ou talvez algo ainda mais raro. Você se tornou alguém que cria hierarquias.